Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, BR Condos, Master Soluções Contábeis e Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. E esse terceiro bloco eu vou falar diretamente para você que é investidor. Olha só, investidor, você quer diversificar a forma de investir nessa área do imobiliário, nessa área da construção, nessa área de imóveis? Pois bem, quem traz uma dica muito legal é o nosso especialista Fabrício Oene. Confira aí. Olá, investidor. Quer diversificar os seus investimentos sem o risco de perder dinheiro? Aposte no consórcio. Com certeza você não vai perder dinheiro. A única hipótese é quem desiste no meio do caminho. Eu mesmo uso isso e por isso que eu me aprofundei nesse mercado e uso como investimento e é a minha agenda profissional hoje em dia. Né? Eu tenho um pequeno banco de cotas. Já contemplei uma delas em um ano e podia vender para a administradora e ter um lucro de mais de 600%. Mas eu decidi não vender. Mantive a cota contemplada, rendendo mais do que o valor da parcela que eu pago mensalmente. Agora, você pode ter a cota contemplada e aproveitar boas oportunidades do mercado, imóveis com valor abaixo de mercado ou de repente arrematar inclusive no leilão. Mas se você quiser uma outra oportunidade de ganho financeiro, pode encerrar a operação antecipadamente. Quer saber como? Eu posso lhe explicar. Faça contato e a gente conversa melhor sobre isso. E qualquer coisa, entre em contato com o Fabrício através das redes sociais. E agora, continuando o nosso bate-papo com o engenheiro civil Renério Elias Neto, diretor da construtora Focus, novo presidente do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville. Renério, vamos falar nesse bloco um pouquinho de você. Quem que é esse Renério? Quem que é o Neto? É o neto do seu Renério, né? Isso eu já sei, né? Mas queria que você contasse como é que você chegou nessa construção civil e, como você falou, né, também como você chegou em Joinville, na verdade. Meu pai é engenheiro, então meu pai é engenheiro, é aposentado agora, né? Renério também, não? Não, ele é Sérgio. Mas tem um tio Renério. Ah, é? Acho que o Renério só na família tem bastante, não achei em lugar nenhum mais, mas ali na família tem bastante. Meu pai é engenheiro civil, trabalhava com pavimentação, trabalhava no Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Paraná. Então eu mudava e eu estava sempre muito em contato com obra, desde muito novo. É uma profissão que ele ficava viajando muito, trabalhando, mudando de cidade? Mudava bastante. Morei em bastante cidades ali do Paraná. E sempre a nossa casa era dentro do distrito, né? Era como funcionava naquela época, cidade menor, então a gente estava sempre dentro do canteiro ali de obra. E acabei me apaixonando por aquilo, falei, cara, quando crescer, quero trabalhar com estradas. Então na minha cabeça eu queria trabalhar com pavimentação, eu queria trabalhar com estradas ou ser militar, tinha as duas. Daí chegou a idade, ali eu já trabalhava um pouco nessa área, mas chegou a idade, eu estava jogando vôlei na época, pelo Paraná. Daí eu falei, cara, vou fazer engenharia, porque para trabalhar com estrada precisa de engenharia, se eu quiser depois eu tento entrar de outra forma na vida militar. Daí, fazendo vestibular, na época eu estava morando em Londrina, terminei o segundo grau, tinha uma listinha lá embaixo, naquela época era mural, não tinha Instagram, não tinha celular, nada, tu ia descobrir onde ia fazer vestibular pelo mural que tinha no colégio. Achei lá, era julho, então naquela época também vestibular era só em janeiro. Poucas instituições tinham vestibular de julho. E olhei uma lá, Universidade Estadual de Santa Catarina, Engenharia Civil. Falei, vou fazer lá, vou lá. Peguei, lembro que para conseguir comprar a inscrição, tinha que ligar para a TIM Curitiba, era só no BESC, aquela. Beleza, comprei, vim para cá, passei. Passei, vim fazer a faculdade. Que ano que era isso? Em 96, achando que ia morar em Florianópolis, porque lá dizia, Universidade Estadual de Santa Catarina, Florianópolis. Vou morar na praia. Vou morar na praia, descobri que era Joinville, o campus tecnológico. Vim para Joinville, iniciei a UDESC aqui, já fiz grandes amigos, adorei a cidade. Tanto que no final do ano, eu fiz vestibular da UEL também depois, só que só era chamado em janeiro. Fui chamado para ir para a UEL, o pai ligou, né, tu passou, quer vir, tem que vir, não sei o quê. Cara, perguntei, preciso? Ele falou, não, escolhe. Eu falei, não, então eu quero ficar em Joinville. Daí fiquei aqui, logo comecei a estagiar em algumas empresas aqui em Joinville. Que engenharia é meio complicado, né? Porque a grade é muito complexa e para estagiar também o horário é difícil, né? Difícil. Então tu acabava estagiando, o cara conhecia no horário que dava. Então eu fazia, adequando a grade. Fiz a faculdade aqui, daí acabei conhecendo a minha esposa
dentro da universidade. Ela é joinvilense. Engenheira também? Ela é engenheira. Me formei junto com ela. Fiquei uns anos mais na faculdade para me formar junto com ela. E mulher engenheira nessa época também não eram tantas, né? Quando eu entrei na engenharia civil já tinha um pouco, a minha turma não tinha muito, mas a partir dali já começou a entrar. Então na turma da minha esposa, eu acho que uns 40% na civil. Agora, assim, ó, na mecânica era uma, duas, na elétrica eu lembro de uma. Então, assim, ó, nas outras engenharias ainda era muito pouca. Na civil que já tinha aumentado um pouquinho. Eu lembro da Elisa, que fez engenharia civil, daí era uma mulher que eu conhecia, ela era do grupo de jovens da igreja que eu participava. Legal. E ela contava que depois ela fez um projeto de uma obra lá e tal, e aí fez o projeto, e aí quando chegou na obra, o pedreiro tinha feito diferente. Daí ela foi falar com o dono da obra e falou assim, ó, essa garagem aqui eu botei uma coluna aqui pela sustentabilidade, né, porque senão é complicado e tal, fiz tudo um cálculo aqui e tal. Daí o cara falou assim, pois é, mas aqui tu é jovem ainda, né, ele é tão experiente, ele disse que não precisava. Não, as engenheiras mais antigas sofreram um pouco mais, tá? Mas isso também não era exclusivo com mulheres. Sim. Um tempo atrás, o engenheiro, quando chegava, se era novo, levava um tempo para ele conseguir o respeito e a atenção ali dentro da obra. Hoje já está um pouco melhor, mas e aí você conheceu ela, né? Vocês estudaram juntos? Estudamos juntos, me formei e nos formamos juntos. Eu comecei, daí logo que eu saí da faculdade, um pouco antes de sair, na verdade eu abri a empresa, abri a Focus, né? Comecei a atuar na área. A gente começou com residencial, mais com obra, prestador de serviço. Com obra residencial, ela trabalhou numa empresa de engenharia, depois ela foi engenheira da Tupi. Ela entrou na Tupi, depois de uns anos nos casamos, tive 2 filhos, joinvilense, um menino e uma menina. Hoje ela saiu da Tupi, estamos trabalhando juntos na empresa e até eu vim para... Hoje estou há 30 anos em Joinville, vai fazer agora. Em 96 a 2026. Até então, a cidade que eu havia morado mais tempo na vida tinha sido 4 anos e meio. Caramba. E aí também, quando acabou a faculdade, eu sempre tenho o hábito de mudar, eu achava que ia embora para um lugar. Mas aí, cara, achei aqui, me encontrei, achei a cidade maravilhosa, criei grandes amigos, grandes vínculos, e me apaixonei pela cidade, por isso que sempre dentro do possível, em associações, onde é possível, eu tento contribuir para retribuir para a cidade o que ela me proporcionou. E 30 anos é uma experiência grande, né? Uma experiência grande, assim, desde a parte acadêmica, né, até hoje, é uma experiência que, como você mesmo falou, né, é hora de também devolver, não só para a cidade, mas para a classe, né? Tudo que proporcionou na tua vida, né? Até a esposa, inclusive. Justo, a minha família foi essa terra que me proporcionou a família que tem hoje. Então, acho importante, e isso aqui em Joinville também é muito forte, acaba nos ensinando essa associatividade, e a força disso, a pujança do trabalho. Então, isso aqui é sensacional. É uma cidade muito, muito boa, muito legal, e temos que cuidá-la. E com relação a focos, né? Você falou que iniciaram nessa área residencial, vocês continuam até hoje dessa forma? Trabalhamos. Daí a gente cresceu um pouco mais, a gente ainda faz residência, mas hoje a gente faz... Nós somos prestadores de serviço, nós não incorporamos. Então, nós construímos casas para o terceiro, comércio, clínica, e o que a gente atua bastante é na recuperação de estrutura e reforço estrutural. Então, obras que estão com algum problema estrutural, a gente faz o reparo, o reparo e a reabilitação dessa estrutura, com correção de patologias, né? Sim. Então, hoje uma das principais atividades nossa é nessa área. É uma vertente, né? Eu conversei umas semanas atrás com uma engenheira, ela trabalha na prefeitura, né? Mas ela, claro, ela trabalha como profissional liberal também, e ela faz uma atividade para, vamos chamar assim, imóveis históricos, tombados, por exemplo.
Sim. E a grande ideia dela é criar alternativas para aquele imóvel histórico que não seja só as coisas tradicionais de manter e tal. E aí o exemplo que ela dá ali no centro, que tem um bar ali próximo ao ginásio Abel Schultz ali, né? Que Sim. era antigamente uma igreja e hoje é um bar. Sim. E eles conseguiram manter toda a estrutura e virou um grande local, né? Muito bem frequentado, né? Muita gente frequenta ali o local e de repente a pessoa nunca mais, o que eu vou fazer aqui numa igreja? Só vou poder abrir uma outra igreja? Daí começa a abrir leques e pensar em outras possibilidades. Então, como nossa conversa parece que a gente começou e a gente deu uma volta e vai acabar numa situação. Talvez existam áreas que as pessoas não pensaram ainda em atuar e tem um grande potencial. Tem, assim, ó, tem áreas que têm um potencial. Esse que tu citou é uma outra especialização, tanto da arquitetura quanto da engenharia, que é a parte de patrimônio histórico. Porque para projetar, ela tem que projetar conforme eram os elementos da época, inclusive a matéria-prima, e quem executa tem que executar com a mesma materiais e a mesma técnica da época. Então não é qualquer um que faz. Sim. E esse de dar novos usos é sensacional, porque o que acontecia uma época? Tu tinha um patrimônio histórico, não podia mexer em nada nele. Então, cara, ele ficava abandonado, porque se tu não pode mexer em nada, como é que tu vai manter aquilo? E hoje a arquitetura, o urbanismo da cidade, que Joinville está evoluindo muito nisso também, está bem legal, eles estão dando vida pro local. Então, assim, ó, tem lugar que preserva a fachada, mas dentro tu pode modernizar. Sim. Aí tu dá uso. Tendo uso, aquilo volta a ter vida. E o proprietário, porque antes tinha uma época lá atrás que Era só despesa, né? Só despesa, e se falasse em tombar o patrimônio, cara, eu tô com prejuízo, acabaram com o meu terreno. Então hoje eles deram meios para esse imóvel rentabilizar. Ou com locação, porque daí quem estiver lá dentro tem os benefícios, ele pode vender o potencial construtivo. Então deu meios para aquilo continuar existindo. E voltando à pergunta que tu me fez, sim, tem bastante áreas de atuação ainda. Mas na nossa área, na engenharia, ali, nessa parte de construção civil, tem profissionais atuando. O que nós não temos, nós não ensinamos o público a nos contratar. O médico, tu citaste no médico no começo, o médico sabe o que é um neurologista, o que é um oftalmologista, e a gente não fez medicina, mas a gente sabe tudo que isso. Na construção civil não sabe, que tem um especialista para estrutura, tem uma empresa especialista em trabalhar com restauro, tem empresa que é especialista em incorporação, tem empresa que é especialista. Então, nós temos especialistas em todas as áreas, mas nós não ensinamos a ser contratados. Mas a área ainda é carente, tem muito campo. A construção civil ainda no Brasil tem muito campo. E eu vejo assim que às vezes até as entidades, os profissionais, às vezes eles têm essa intenção de expandir, de divulgar e falar da atuação do profissional, mas eles conversam muito entre eles, assim, né? Então, assim, eu como leigo, né, que não sou inserido nesse ramo da engenharia, por exemplo, ou da construção, eu posso fazer perguntas para você que você vai achar ridículo, né? Mas é a população que de repente... Então, essa tua ideia, que eu acho que é o que eu penso também, é que precisa entender assim, olha, aconteceu isso e isso na tua casa. Isso ali foi um erro de cálculo do engenheiro. Né? Viu que rachou ali, sabe por que rachou? Deixa eu te explicar. Se falar de formas técnicas, a pessoa, não quero, vou dormir. Mas se ia falar assim, aconteceu isso porque faltou cimento, faltou ferro. Tá, entendi. Aí, então, assim, trazer mais para o popular as coisas para entenderem realmente por que o engenheiro é importante. Porque, como eu falei desde o início, eu lembro muito numa reunião da AGES, se não me engano, em que veio um engenheiro de Chapecó para cá, que ele é só especialista em projetos para grandes construtoras do Oeste, e ele chegou para o cara da construtora, da incorporadora, e disse assim, olha, você tem noção que se você fizer alguma coisa errada nessa obra, você vai condenar 3 gerações da tua família a dívidas impagáveis? Então, se não é melhor fazer tudo bem certinho, projeto bem certinho, tudo bem redondinho? É uma responsabilidade muito grande, né? É muito grande, muito grande. E na construção civil tudo impacta, tem o risco, como nós conversamos anteriormente, e os valores são muito altos. Entende? Então, na construção civil tudo que se fala, o valor é alto. E isso que tu disse é real, é que o engenheiro, a formação dele, como é muito técnica e muito dura, é muito introspectivo. Não é qualquer engenheiro que consegue se comunicar tão bem quanto as outras áreas. Então, realmente, a gente tem que melhorar
a comunicação com o público. Então, o setor, a gente tá melhorando, mas algumas áreas do setor tem que melhorar a comunicação com o público em geral. Então, a gente comunica muito bem com a indústria, os incorporadores que se comunicam melhores com o público em geral, que são quem vende, mas tem a área de prestação de serviço, que é esse que teria que se comunicar com o maior número de pessoas ali, esse ainda tem mais dificuldade para se comunicar e explicar como funciona o setor. Então... Neto, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Queria desejar para você, parabenizar, né, a sua antecessora, Ana Rita, por todo o trabalho que ela fez, né, à frente da entidade e toda a sua diretoria, e desejar esse sucesso para você e ao Gustavo, né, que é o seu vice-presidente, e a toda a diretoria. Realmente muito êxito nesse trabalho, né, é uma responsabilidade, né, porque o Sinduscom recebeu muito destaque nos últimos anos. Então, assumir essa responsabilidade também é complicado, e eu sei também assumir porque você acaba, às vezes, até deixando os seus negócios pessoais. Ainda bem que a tua esposa está lá contigo para dar essa força, mas é uma dedicação também, realmente, né, à entidade. Então, desejo sucesso, né? Agradeço a tua presença aqui e deixo aí para você dar suas considerações finais. Agradeço muito o convite, não tenha dúvida, a gente sente um certo peso em assumir esse cargo, principalmente devido aos antecessores, a Ana, o Carlos, todos os anteriores que foram brilhantes na gestão do sindicato e a relevância que o sindicato hoje tem aqui na cidade. E a intenção dessa diretoria, tanto que a Ana continua, alguns membros continuam lá dentro, é a gente dar continuidade no que está sendo feito e no que foi planejado. E acredito que o sindicato está tendo sucesso no que vem, porque foi feito um planejamento e ele está sendo seguido continuamente. Então, espero cumprir a minha parte, farei o possível para isso, para deixar continuar o sindicato sendo forte e deixar a Joinville cada vez melhor. Obrigado, Neto. Pode Morar ficar à disposição de vocês também. Muito obrigado. E muito obrigado para você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar, nessa edição especial com o novo presidente do Sinduscom. Se você quiser assistir esta edição completa ou todas as outras anteriores, acesse o nosso canal no YouTube, @programa Pode Morar, ou @Pode Morar no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço. Você que está assistindo nessa semana que a gente está gravando o programa, que é da semana do Dia das Mães, desejo um feliz Dia das Mães para você, mamãe, e para todas as mamães que nos acompanham. Um grande abraço e até o próximo programa.